A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês hoje nesse novo propósito. Hoje é 6/7, propósito de gratidão ao Criador, né? Então, quando nós temos gratidão ao Pai por tudo, pelo ar que nós respiramos, pelos livramentos, pelo privilégio de ser a escolha dele para conhecer o seu nome verdadeiro, o nome do seu filho, né? Aquilo que estava oculto, escondido, por termos o privilégio de conhecer essa doutrina, a doutrina verdadeira, né? Porque hoje muitos se pregam a doutrina fermentada, até a Santa Ceia é fermentada, né? E nós tivemos o privilégio de conhecer essa verdade e participar do Partido do Pão, que é a Santa Ceia, sem fermento. Então isso, querido, nós temos que bem dizer. A nossa alma tem que bem dizer ao Altíssimo Soberano, o Criador de Israel, né? Nesse sexto propósito de 7, em gratidão ao Criador, que ele tocou no meu coração, né? Sem gratidão nós não alcançamos nada, querido. Nós temos que ser grato até pela uma adversidade, nós temos que ser grato pela presença dele, nós temos que ser grato por estar vivos, nós temos que ser grato por coisas simples, um sorriso no rosto, a capacidade de orar, de crer, né? A fé, querido, a fé é intransferível. E quando você tem o poder e a autoridade que alcança você, que seu coração se comove a ponto de você acreditar no Criador de Israel, quantas pessoas não acreditam, né? Duvida da sua existência, e nós temos essa fé, e nós cremos, e nós vivemos essa manifestação, essa realidade. Então, isso por si só já é motivo para sermos gratos, né? Gratos por ter onde dormir, gratos por ter como comer, né? Quantos hoje não alimentaram, né? Nós tivemos o privilégio de alimentar, né? Quantas pessoas hoje gostaria de tomar um banho, lavar um cabelo, não tem o privilégio de ter essa oportunidade. Então, são coisas simples que nós temos que emergir do nosso coração, lançar para fora, externar para fora essa gratidão que está interna, né? A gratidão, ela tem que começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Muitos querem ser gratos, fazer algo que seja gratificados, né, pelo outro, receber o galardão do homem. Estou fazendo isso para que o homem venha me aplaudir, para que o homem venha me agradecer. Não. Quem espera no homem, o seu galardão já recebeu, mas nós esperamos sempre e será no nosso Criador, o Criador de Israel, que é o nosso Criador, Yahweh dos Exércitos. E o de rei vai viver. E o de rei vai viver. Yahweh. Qual que é o nome do nosso Salvador? Yahshua Mashiach. Foi nomes escondidos por anos e anos. Mas na própria palavra diz que o meu povo conheceria o nome dele. Que o meu povo não blasfemaria o seu nome. E nem do seu filho. E ele honrou o filho de tal maneira que colocou o próprio nome no filho. Então, Yahweh Mashiach, de salvação, que Yahshua salva, né? Yahweh salva através de Yahshua Mashiach. Tudo é permitido ao filho pelo pai. O filho não faz nada sem a permissão do pai, né? Então, se hoje essa verdade chegou para mim, chegou para você, é porque nós somos contemplados pela presença divina, de compartilhar, de celebrar, de adorar, de invocar. E todos aqueles que invocam, ele responde. Lembra na passagem que nós meditamos anteriormente, que lá fala que Arão e Moisés invocavam o Criador e o Criador os respondia? Então, que você também possa invocar e ter essa experiência, né? Então, para hoje, nós iremos meditar no Salmo 103. As benevolências do Criador e alma sobre as nossas vidas, né? As bênçãos dele sobre as nossas vidas. A bondade dele sobre as nossas vidas, né? O amor deles para com as nossas vidas, né? Então, vamos meditar? Pai, no nome de Yahshua Mashiach, ministra nossos corações. Nos dê entendimento da sua palavra. Unja minha língua para que tenha palavra de edificação na tua igreja. Unja os meus olhos para que tenha olhar de pureza. Unja meus ouvidos para que eu venha ouvir somente a tua voz. Unja o meu coração de pedra, que seja transformado no coração de carne. Unja os meus joelhos para que esteja sempre submisso a ti. Sujeitar o Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós. Unja as minhas mãos, Pai, que onde eu tocar, tudo que eu tocar, venha frutificar, venha prosperar, venha movimentar, venha crescer. Unge os meus pés para que eu venha desviar de todo o tropeço, de tudo aquilo que venha me fazer cair, fazer os meus cair. Fazer com que essa pessoa que está assistindo este vídeo venha cair, mas que os pés dela estejam ungidos, seguros, firmados na rocha que é Yahshua Mashiach, para que nós possamos desviar de todo o mal.
Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. A nossa alma foi salva, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Na palavra do Criador diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. É pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach, que nós repreendemos, nós neutralizamos toda praga, toda palavra maldita contra as nossas vidas. Nós cancelamos todos os altares de Baal. Assim como o profeta Elias declarou aqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo santo dos céus e consome os holocaustos. Então, pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que desça fogo santo dos céus e consome todos os holocaustos, todos os altares de Baal em desfavor das nossas vidas, toda obra contrária. Tudo aquilo que é rezado, falado, repetido, tocado, jogado, seja com objetos, toda tranqueira jogada no nosso quintal, toda tranqueira jogada diante da nossa casa, nas encruzilhadas, nas matas fechadas, tudo que é derramado em sacrifício, nós neutralizamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós damos uma ordem, por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio e volta, neutralizado, ou seja, destruído, cancelado, anulado. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Você crê? Então, bora lá meditar? No nome de Yahshua Mashiach? Bora lá, todos com a Bíblia na mão? Vamos lá meditar no nome de Yahshua Mashiach. Fala nos nossos corações nesse momento, Pai. Assim seja. Bendiga minha alma, ó Eterno, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, a nossa alma deve bendizer ao nosso Criador, o Criador de Israel. Tudo que existe em nós, tudo que temos, tudo que somos, tem que bendizer o nome santo, porque esse nome tem poder, tem autoridade, esse nome é santo e santificado. Por isso que nós devemos celebrar o nome de Yahweh, compartilhar o nome dele, invocar os nomes deles, anunciar os nomes dele, ter temor e sabedoria, porque nós sabemos que o nome dele é santo, santo. Através do seu nome nós somos santificados, sabia, queridos? E todo aquele que foi encontrado invocando Yahweh serão salvos. Então, por isso que tudo em mim, tudo que existe em mim, na minha casa, na minha família, bendiz a Yahweh. Bendiz, ou seja, nós bendizer, falar bem, né? Declarar, celebrar, louvar, adorar o nome do nosso Criador, porque é santo. Bendiga minha alma ao Criador e não se esqueça de um só dos seus benefícios, ou seja, nós não devemos esquecer de nenhum benefício que ele proporcionou às nossas vidas. Mesmo que eu não venha aqui compartilhar com vocês, exemplificá-los, mas eu tenho que são tantas bênçãos recebidas pelo Criador, foram tantos livramentos desde quando eu conheci o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Certa feita, tem um testemunho meu antigo, que meu esposo caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros e meio. Sabe o que os médicos socorristas disseram? Que Criador é o seu santo é forte. Eles falam assim, né, o povo do mundo, seu santo é forte. Aí nós dissemos para ele, não, é o Criador de Israel, é Yahweh, através de Yahshua Mashiach. Porque quando meu esposo caiu, ele foi olhar o negócio da boia na caixa d'água lá em cima, sabe, queridos? E era muito alto, que tava vazando água assim. Aí ele foi dar uma olhada. Ele caiu, despencou de lá de cima. Aí ele só gritou, na hora eu gritei o nome do Criador e do Salvador. Gritei por ele, Yahshua, tenha benevolência. Só isso que eu consegui. As pessoas que estavam aqui disseram, morreu. O barulho foi tão forte, meu esposo é forte. Foi tão forte que caiu no cimento. E onde ele caiu, tinha uma pedra de ardose e um tanque, né? Se ele tivesse batido a coluna ali, querido, especificamente ali, ele ia poderia morrer na hora ou ficar paralítico pro resto da vida, sem conseguir caminhar. Os médicos ficaram encabulados. E no dia seguinte, meu esposo só teve uma luxaçãozinha assim, só pra não esquecer, até hoje eu tenho essa marquinha, você acredita? Da luxaçãozinha. Ele sentiu muita dor naquele momento, chorou de dor, porém fez todos os exames necessários pra ver se tinha quebrado, não quebrou nada, nem machucar pra sair sangue, sabe? Foi só uma luxação, só assim, a pele só ficou marcado, uma marca pretinha assim, pra mostrar que ali é o seu milagre, ali é o nosso milagre. Sabe? E nos dias seguintes, teve pessoas que tiveram acidentes, assim,
que quebraram todas. Mas qual que tá a diferença? Qual que é a diferença? Você serviu o Criador. Você serviu o Salvador. Há um livramento. Há um livramento. E isso aí é mais que prova, né? Então, isso aí é um dos livramentos de morte que nós recebemos. Na minha casa nós recebemos e nós bendizemos a Iau e Alcha por isso. E fora outros livramentos que nós recebemos, que são infinitos, libertações, provisões, são tantas bênçãos, querido, que já alcançou a minha vida. Sabedoria, a presença dele, sabe? Ele resplandecendo dentro da minha casa. Tantos livramentos que ele entregou a mim, a minha família. Eu tenho que bendizer, eu tenho que celebrar o seu nome, eu tenho que anunciar, eu tenho que compartilhar, é o mínimo, né? Então, entre outros livramentos nós recebemos, mas ele sempre está conosco, através de Yahshua Mashiach, ele sempre nos dá o livramento, ele sempre nos protege. Até aquilo que viria, estava projetado para o nosso mal, se transforma em bênção. O nome dele é tão poderoso, é tão santo, que se transforma em bênção e acaba nos beneficiando. Aquilo que foi projetado maligamente pelo mal, para nos prejudicar, acaba nos beneficiando. É uma coisa de... A fé é loucura, né, querido? E nós cremos, nós temos fé a esse nível. O seu nível de fé, ele tem que ser o máximo, pleno. A plenitude tem que exalar. Quando nós temos uma fé plena, ou seja, completa, nós entendemos que a plenitude do próprio Criador que nos guia, que nos direciona, né? Quando você crê efetivamente, você entrega, você confia. E eu creio, essa é a minha fé, que a minha casa é direcionada, é guiada, é protegida, é alimentada pelo próprio Criador. Eu e minha casa servimos a Ele, através de Yahshua Mashiach. E nós cremos nisso e carregamos isso e vivemos isso, né? Então, por isso que existe tantos levantes, né? Tanta perseguição. Por quê? Porque quando você serve, quando você crê, quando você entrega, o diabo vai tentar fazer com que você desista, que você tenha dúvida da existência do próprio Criador. Então, só que graças ao Criador, ele, através da sua presença em Yahshua Mashiach, ele, com o passar dos dias, com o passar do tempo, com a nossa busca, a nossa conexão com ele, ele fez com que a nossa fé se transformasse, né? Que ficasse firme, né? E que fortalecesse dia após dia. Ele tem nos fortalecido através dos seus livramentos, através das suas provisões, através das suas bênçãos constantes para conosco. Então, Yau é o perfeito, é o todo-poderoso, que fez um alto sacrifício, entregando o seu próprio filho, Yahshua Mashiach, que é nosso irmão Salvador, para que hoje nós pudéssemos bendizer ao nome dele. E eles são tão educados que eles não te obrigam a aceitá-los ou reconhecer esse feito. Ele deixa que você abra o seu coração e se permite, ele bate. Mas se você não pegar a maçaneta da porta e abrir, ele não vai entrar no seu coração, ele não vai entrar na sua vida. Então a escolha é sua. Continuando. Bendiga minha alma ao Eterno e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades. Então, Yau, ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Por mesmo nós acreditando nele, mesmo nós cremos nele, nós somos carnais. Ainda assim somos pecadores. Mas ele sim, ele perdoa todos os nossos pecados. Ele cura todas as nossas enfermidades, né? Nós vamos ficar isentos de adoecer? Não. Mas ele nos dá a cura. Ele nos dá o livramento, né? Então tudo é com ele, por ele e para ele. Você pode até chegar a adoecer. Ah, você adoeceu. Você adoeceu. Cadê seu Criador? Isso é uma blasfêmia falar uma coisa dessa. Se nós adoecemos, queridos, nós somos de carne e osso, nós estamos propícios a isso. A adoecer, a gripar, enfim. Não é porque nós cremos em algo que nós não vamos adoecer, que não vai acontecer algo. Não, pelo contrário, nós não temos a mesma santidade que ele. Nós ainda não estamos com o corpo de glória, né?
Que aí sim, nós estaríamos isentos de doenças, de enfermidades, de tudo. Mas pelo contrário, nós somos de carne e osso, então estamos submissos, sujeitos a isso, né? Até porque nós vivemos no mundo. Mas mesmo assim, se alguma enfermidade tentar nos atacar, nós seremos curados, nós seremos livres dessas enfermidades. Nós receberemos a libertação, a cura. Basta nós cremos e colocarmos a nossa fé em movimento. Porque boi em movimento, ou seja, boi selvagem em movimento, o diabo não monta, né? Tem algumas enfermidades que são do nosso próprio corpo, da nossa própria vulnerabilidade, fragilidade, e tem aquelas que são enviadas, não é isso? Mas quando nós estamos em movimento, como o boi selvagem, o diabo não se amonta. Continuando. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e benevolência. Ou seja, ele tira você da cova, né? Até o médico poderá dizer para você, ó, não tem jeito essa doença. Não tem jeito, você pode sentar e esperar porque seus dias vai estar contados. Querido, os nossos dias, o médico não precisa dizer isso, não. Nós temos os dias contados, o Criador sabe os dias que nós continuaremos na terra. Porque ele fala com a geração de 70, 80 anos, não são 90, se não me engano. Então, passando disso já é graça divina, né? Já é privilégio. Então, nós já temos um tempo determinado aqui na Terra, né? E outra, quanto tempo nós vamos permanecer ou prevalecer aqui na Terra, é Ele que sabe. Ele que tem o poder da vida e da morte. Então, a vontade dele prevalece nas nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas. Então, não precisa de ninguém ser usado pelo diabo chegar para você e falar, você vai, sua doença, sua enfermidade não tem cura, que não sei o quê. Não, querido, o diabo, o único papel dele é matar, roubar, destruir, te deixar desorientado, perturbado, né? E blasfemar contra o próprio Criador. Esse é o propósito do diabo. Nós sabemos que o espírito do anticristo, ele atua na terra do antimachia. Então, ele usa do pânico, do pavor, do medo, né? Para que as pessoas automaticamente percam a esperança, perca a salvação. Porque você perder a esperança, você perdeu tudo na sua vida. Você perder sua fé, você perdeu tudo. Você pode perder emprego, você pode perder dinheiro, mas se você perder a sua fé, querido, você perdeu tudo. Porque é através da fé que nós revertimos tudo, tá? Continuando. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da água. Ou seja, quem que nos dá renovo espiritual? Você já observou uma foto sua? Eu fico olhando as minhas fotos, querido, quando eu estava jovem, né? Adolescente, com todo vigor. E aí eu me comparo depois que eu conheci Yao Yausho, como ele renovou minhas energias, como ele renovou minhas forças, como ele colocou dentro de mim um renovo, uma capacidade de iniciativa, uma capacidade, um controle, algo extraordinário. Ou seja, quando nós cremos nele, nós somos renovados, nós recebemos o renovo, primeiro o espiritual, que é a sua presença, né? Quanto mais nós buscamos pela sua presença, mais nós somos renovados, quanto mais nós celebramos o seu nome, divulgamos, compartilhamos, mais renovo, mais fé, mais vivamento, mais forte nós nos tornamos. Diga ao fraco que eu sou forte. Até na nossa fraqueza, ele nos exalta. Olha para você ver como esse Criador é todo poderoso, até quando nós estamos fracos. Ou seja, a diferença é que nós temos que servir ao Espírito, não à carne. Porque quando nós servimos mais o Espírito, alimentamos mais o Espírito, a carne pode estar fraca, mas se o Espírito está forte, querida, é um embate. Nós conseguimos vencer, nós conseguimos superar qualquer adversidade, qualquer desafio. Hoje, o que nós vemos no mundo tão em decadência, né? Decadência de valores, decadência de princípios. Queridos, decadência sempre houve, mas agora com mais intensidade. E principalmente aqueles que servem o próprio diabo, eles, quando encontram conosco, eles têm um choque, existe um choque, né? Pá! Os espíritos, ou seja, a presença do Mashiach com a presença daqueles que eles servem, se chocam espiritualmente. Há um choque. E muitas vezes acontecem manifestações, né? Acontecem manifestações. O próprio diabo usa aquelas pessoas para falar coisa, para tentar nos rebaixar, nos denegrir, nos humilhar, nos envergonhar.
Só que quando você está no espírito, você entende que ali é espiritual, que a sua luta ali não é com carne nem com sangue. Você entende que você tá tendo uma guerra, uma batalha espiritual. Aí você entende. Você tem aquele domínio próprio, aquele controle, né? E você ri, dá uma risadinha e fala: ó, tá querendo aparecer? Fique à vontade. Porque tem pessoas que têm títulos, cargos, né? Que são tão arrogantes, são tão prepotentes, né? São tão preconceituosos, que eu fico imaginando o fim da vida dessas pessoas, porque aquelas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eram preconceituosas, eram radicais demais nas suas, em questão, em quesito às outras pessoas, não tiveram um fim agradável, não tiveram, e geralmente essas pessoas elas terminam sozinhas, né? Sozinhas. Por quê? Porque o prazer dessas pessoas é se deixar ser usada pelo mal para mostrar vantagem diante daquelas pessoas que são vulneráveis que esteja a presença delas, né? Vamos dizer, abuso de poder? Pode ser. Um exemplo prático. De repente você tem um conhecimento em tal área e eu não tenho. Aí você acha que você tem superioridade, o seu conhecimento o faz com que você seja superior a mim como ser humano, como pessoa. Né? É como se a minha cor de pele, a minha conta bancária fosse, como é que eu vou dizer para você com mais elegância, né? Fosse um quesito para definir que você é melhor do que eu. Consegue entender? Então, só que ricos verdadeiros é quem conhece a Bíblia Sagrada. Ricos, afortunados, próspero verdadeiramente. Prosperidade verdadeira é você ser próspero em todas as áreas, em todos os quesitos, especialmente na espiritual. Quem não é próspero na vida espiritual não tem riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. Buscai o reino celestial e as demais coisas nos acrescentarão. Nos acrescentarão. Ou seja, eu fico imaginando essas pessoas que elas só têm um conhecimento limitado. Então tem um dinheiro que é limitado, que tudo aqui na vida, por mais que você tenha dinheiro, é limitado, né? Porque o seu dinheiro, a sua riqueza ainda não seria suficiente para pagar o resgate de uma alma, para salvar uma vida, para resgatar uma vida do inferno. Por quê? Porque foi pago um alto preço e esse resgate é caríssimo. O maior bilionário do mundo não conseguiria fazer isso, porque o dinheiro dele cessaria. Então, aí sim você entende a verdadeira riqueza. Aí você consegue compreender como nós somos prósperos diante do Criador e diante dessas pessoas que se denominam poderosas, que se denominam importantes. Consegue entender? Continuando. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da água. O Eterno faz justiça, e ao faz justiça, e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Eterno é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Ou seja, por mais que nós somos pecadores, ele tarda, né? Dá muitas chances, várias oportunidades para irar com a gente. Mas a verdadeira ira é quando quer irar ele verdadeiramente, é levantar essa idolatria, levantar o altar de Baal e adorar tudo, menos ele. Aí sim, consegue levantar a sua ira verdadeiramente. Só que ele é rico, ou seja, ele é grande, ele é poderoso em bondade para conosco, né? Que interessante, né, queridos? Ele é tardio em irar, ou seja, em nos reprimir, mas rico em bondade para conosco. Até na sua repreensão ele tem amor para nos repreender, né? Até nisso. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, nós somos disciplinados por um determinado tempo, até aquele momento que nós nos arrependemos verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos efetivamente daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos, ele não conserva a sua ira, ou seja, aquela disciplina para conosco não é eterno, é por um tempo determinado até que nós nos voltemos a ele, reconhecemos o nosso erro e tomamos nojo. Porque tem gente que faz o errado, peca, mas sente remorso, depois vai ali e faz de novo, e fica só pedindo perdão, mas nunca muda. E tem aqueles que fazem uma vez e tomam nojo do pecado. E quando você efetivamente tem nojo de algo que você fez, que aquilo ali é como se você se sentisse sujo ou suja,
e você se arrepende efetivamente, isso agrada o Criador. Então aquela ira, aquilo que está determinado para mim, para você, ele não faz. Ele exerça, sabe? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Até porque se ele fizesse isso, o trem estava feio para o nosso lado. Ainda bem que ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos aptos a pecar. E nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Já pensou? Se ele retribuísse conforme o que a gente faz de errado? Ou conforme o que a gente pensa, o que a gente deseja, né? Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua benevolência. Quanto ao Oriente, a sua benevolência para com os que temem. Então, ele é benevolente, ele é clemente para que aqueles que temem a ele, né? Quanto ao Oriente, está longe do Ocidente. Assim, ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele próprio, quando nós nos achegamos a ele e nos aceitamos a sua presença através de Yahshua Mashiach, ele próprio faz com que a gente tenha nojo do pecado, tenha nojo de errar, né? E ele mesmo faz com que esse mal, né, que é do maligno, se afasta de nós. E que nós venhamos não alimentar tanto a carne como antes, mas alimentar o espírito. Isso faz com que, quando nós alimentamos o espírito, nós nos aproximamos da verdade, da palavra dele, aproximamos dele e afastamos do mal. Quando nós alimentamos nossos desejos carnais, as nossas vontades, nós nos aproximamos do mal, do maligno. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Criador se compadece dos que o temem. Ou seja, imagina um pai que ama os seus filhos, que se compadece da dor do seu filho, do sofrimento, assim, faz de tudo para dar ao seu filho. Imagina o nosso Criador. Você imagina o pai que é terreno, que é carnal. Imagina o nosso Criador, que é todo espiritual, sabe? Ainda assim, não se pode comparar um pai terreno com um pai espiritual, que é o nosso Criador. Ainda assim, ele se compadece daqueles que o temem, daqueles que têm amor, celebram o seu nome, tem temor pelo seu nome, né? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos só. Ou seja, ele sabe que nós somos pecadores. E Yahshua intercedeu por nós e tem intercedido e vai continuar intercedendo enquanto nós aceitamos. Então ele sabe que a nossa estrutura é um pó. Ou seja, que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, que nós estamos propícios a errar a qualquer instante. Mas mesmo assim, por conhecer essa estrutura fragilizada que somos seres humanos, através de Yahshua Mashiach, ele intercede por nós e nos protege, nos guarda e se compadece da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, né? Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ou seja, hoje nós temos que ver o presente. O amanhã, consequentemente, é nosso hoje. Nós não sabemos o que está determinado para as nossas vidas. Nós projetamos, nós estudamos, nós criamos, nós trabalhamos. Mas o que está determinado para mim, para você, nós desconhecemos. Até porque o amanhã pertence ao Criador. Nós não temos conhecimento e nem sabedoria para conseguir identificar a mente do Criador ou tentar ir lá entender o que ele está pensando a nosso respeito ou o que ele está projetando a nosso respeito. Até porque quando nós projetamos algo para as nossas vidas e ele nos chama, todo aquele nosso projeto é em vão. E quando nós aceitamos a vontade dele, nós deixamos ser guiados por ele. E a melhor maneira que um ser humano pode fazer, a melhor escolha que nós devemos fazer é que essa vontade permaneça. Ou seja, que eu venha ser guiado pela sua vontade. Que é a melhor vontade. Porque o Criador conhece nossos dias, ele conhece o nosso amanhã, conhece aquilo que pode nos fazer bem e mal. E aquilo que não pode fazer bem e mal. Então, quando nós nos deixamos ser guiados por ele, quando ele vem governar nossas vidas, a certeza da vitória, da realização, dos livramentos é certa. Não há dúvida, né? A sua proteção está sobre nós. Então, por isso que é necessário que a gente venha deixar ele conduzir as nossas vidas. Orar, né? E pedir a ele que os meus planos coincidam com os teus. Caso não coincidam, que os teus planos prevaleçam para a minha vida. Continuando. Mas a sua benevolência, mas a benevolência do Criador é eterna, é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, quando nós tememos eles e passamos esse temor, né, aos nossos filhos,
ao filho dos nossos filhos, que são criados com valores, princípios e temor, que verdadeira sabedoria é ter temor, de eternidade a eternidade, ou seja, não é por um tempo determinado, eternamente a sua justiça se manifestará nas nossas vidas. O seu juiz se manifestará de forma que a justiça dele prevaleça, que o melhor dele, que os planos dele sejam alinhados às nossas vidas e que venha concluir, que venha manifestar, que venha fluir, que venha movimentar, né? Então, mesmo que você tenha vivido alguma injustiça, se você se deixar ser guiado por ele, os planos dele, a justiça dele vai manifestar na sua vida. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem, ou seja, não é só conhecer, é conhecer o que é recomendado pela palavra da sã doutrina, o que é recomendado a mim e você, e cumprir os preceitos, cumprir a direção, né? Nos céus, o Eterno estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, ou seja, ele domina tudo, ele tem poder da vida e da morte, do ouro e da prata, da saúde e da doença, tudo é ele tem controle de tudo, então ele tem domínio sobre tudo e todos. Então, por que eu vou colocar a minha fé, a minha esperança no ser humano? Não, vou colocar nele, né? Porque ele tem o controle de tudo. Bendiga o Criador, seus anjos, valoroso em poder que executa as suas obras, ou seja, os anjos já bendizem ele, né? Que executa as suas ordens e lhe obedece a palavra. Bendiga ao Criador todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Ou seja, nós que fazemos a vontade do Criador, nós bendizemos, sim, celebramos, adoramos, compartilhamos, invocamos, declaramos, né? E bendizemos esse nome que é Santo, Santo é. E que essa vontade seja feita nas nossas vidas, né? Que os nossos dias sejam direcionados por Ele, não por nós. Bendigo ao Criador eterno e ao, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ou seja, como Ele domina tudo, então em todos os lugares, onde nós colocarmos as plantas dos pés, onde a nossa voz chegar, que seja celebrado, bendiga, que nós bendizemos o nome do Santo dos Santos, que é Iá, o nosso Criador, nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach. Nós bendizemos este nome porque é nome de autoridade e poder são nomes que santificam e são nomes que liberta, cura e transforma. Bendiga o Eterno todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, o Eterno, ou seja, minha alma, meu dia, eu bendigo. Eu bendigo o nome santo dos santos, que através do seu nome eu sou santificado, nós somos santificados. Então, nesse sexto propósito de 7, em gratidão ao Criador, eu quero bendizer, celebrar, invocar, declarar, compartilhar o Santo dos Santos, o Criador de Israel, que é o meu Criador, é o nosso Criador, que criou os céus e terra pela palavra, haja luz e ouve. Através dele, ele entregou Yahshua Mashiach como graça, como prêmio, a nossa recompensa, a nossa salvação eterna. Então, a minha alma bendiz, a minha alma exalta, a minha alma adora, a minha alma celebra, a minha vida bendiz, celebra, declara, invoca, clama, compartilha, anuncia. E ao Criador dos céus e da terra, meu Criador, nosso Criador, e ao Mashiach, nosso Salvador. Queridos, que nesse dia você possa movimentar a gratidão na sua vida, tá? Que ela seja movimentada, assim como o Criador tem movimentado dentro de mim. Sermos gratos pelo ar que nós respiramos, pela família que temos, por tudo que temos, que somos, pelos livramentos, pelas bênçãos infinitas e incontáveis nas nossas vidas. A minha alma bendiz, a minha vida bendiz. Eu bendigo o meu Criador. Assim seja. Se contra ti projetarem o mal e armarem esse lado, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingido. Aleluia. Louvado seja o nosso Criador e ao dos exércitos. Aleluia. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach reina, Yahshua Mashiach governa. Aleluia.